Olá, eu gostaria de trazer algo para você hoje. Foi muito impactante a hora que o Senhor me trouxe. Eu gostaria de passar isso para você nesse momento. O Senhor criou todas as coisas, Ele produziu tudo e no final Ele fez o homem para colocá-lo no jardim. E fala-se a palavra do Senhor que na viração do dia, o Senhor estava o tempo todo ali, buscando Adão, para ter uma intimidade com ele, para estar ali se conectando com o homem, para estar ali se conectando com o ser que ele tinha criado, que ele tinha formado, para que se houvesse essa intimidade com ele. E a todo dia o Senhor Deus estava ali com Adão, naquele paraíso, para que pudessem estar se conectando. E quando Adão, a palavra do Senhor diz assim que a mulher foi enganada, e depois que ela foi enganada, diz a palavra do Senhor que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando eles abriram os olhos carnais, os olhos do entendimento, quando eles voltaram a se encontrar com Deus, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam do Criador. E quando eles se esconderam do Criador ali, às vezes a gente questiona como que Deus não sabia que eles tinham pecado. Deus ele foi buscar aquela intimidade, mas aquela intimidade já não tinha mais. Sabe, muitas vezes você tem alguém que você tem intimidade e de repente se fecha o ciclo. Se fecha aquela intimidade e você pensa se essa pessoa deve ter feito alguma coisa e você não consegue mais se conectar com ela. E eu falo também de Deus. Muitas vezes nós fechamos a intimidade com Deus, por quê? Por causa do pecado. O pecado bate a nossa porta o tempo todo e nós muitas vezes olhamos para o pecado e temos comunhão com o pecado. E a comunhão com Deus, ela é perdida. A comunhão com Deus, ela é paralisada. Não digo perdida, mas ela é paralisada. Porque o pecado nos traz essa separação com Deus, com o Criador. E ali, Adão e Eva, eles ficaram envergonhados. Eles se sentiram sujos, sentiram o peso do pecado naquele momento. Então nós fechamos essa comunhão com Deus muitas vezes, paralisamos essa comunhão com Deus por causa disso. E ali naquele momento diz que os olhos de ambos se abriram, eles perceberam que estavam nus e se costuraram folhas para fazerem cintas para eles, roupas para eles. E ao ouvirem a voz de Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Vocês acham que Deus não tinha consciência do que já tinha acontecido, mas ele queria ouvir do próprio Adão? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, naquele momento, Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então, naquele momento, o Senhor fez aquele questionamento para ele para saber qual era a resposta dele. Talvez ali naquele momento, se ele falasse: Senhor, me perdoa, eu fiz errado porque eu comi da fruta, sim, eu queria saber, a curiosidade foi demais, a mulher foi muito curiosa, a serpente veio e tal, mas eu te peço perdão. Talvez se ele tivesse caído de joelhos ali naquele momento, o Senhor perdoaria ele. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que ele teve medo.
ele teve medo e vergonha. E naquele momento foi dada a maldição na vida de Adão e na vida de Eva. Naquele momento foi se fechado algo, foi se fechado um ciclo onde a intimidade ela foi por um tempo paralisada. Sabe, ali naquele momento, quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor disse assim que lá no capítulo 2, versículo 15, diz que o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor pediu para ele, não coma de todas, menos desta. Ali foi dada uma ordenança e foi desrespeitada essa ordenança. Então muitas vezes nós questionamos por que Deus está tão longe, mas a gente desrespeitou a ordenança do Senhor de alguma maneira. Mas Deus não fala comigo, mas Deus fala. A palavra do Senhor é a voz de Deus falando conosco. Então, naquele momento, houve uma ruptura ali naquele momento da intimidade. E quando o Senhor me trouxe isso, foi como se, sabe, quando você vamos dizer assim, eu vou dizer algo mais claro. Quando nós colocamos um bolo dentro de um forno para assar, ele tem um tempo. Se a gente abrir o forno antes, aquele bolo não vai prestar, ele vai ficar ruim, ele vai ficar sem condições de comer, de poder usar ele. Mas às vezes quando nós abrimos o forno e nós vimos que não está no tempo, ainda o fogo tá baixo ou alto, a gente arruma o fogo ali e depois nós vamos olhar o bolo ainda dá para deixar lá dentro e ele crescer certinho, no tempo certo. Sabe, muitas vezes nós abrimos o forno, nós tiramos o bolo e nós falamos, não, que se dane tudo isso. Muitas vezes nós falamos que se dane Deus, nós falamos sim. Nós mesmos tomamos para nós aquela maçã, aquele problema, aquela situação e vamos ficar com o problema, com essa situação, em vez de pedir perdão para Deus, em vez de chegar a Deus e clamar por Ele, ir lá para o jardim secreto e falar com Ele, porque o secreto, o Senhor já tinha feito um jardim secreto para Ele, Adão e Eva. Então, quando nós entramos nesse jardim secreto, nós estamos de novo reatando essa intimidade com Deus. E você sabe qual é que o Senhor me trouxe a resposta, quando o Senhor já me trouxe essa passagem, essa clareza? É o Espírito Santo. Nós temos essa conexão com o Espírito Santo, que ele já mora dentro de nós, foi colocado dentro de nós. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e quando ele subiu, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar convosco o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ou Espírito Santo, ele está em nós, dentro de nós. Então, em qualquer momento que você quiser, você pode acabar com essa ruptura, você pode acabar com esse silêncio, você pode acabar com essa tristeza, você pode acabar com essa situação ruim que está na sua vida e clamar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai interceder por você em orações e até com gemidos inexprimíveis. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo precrusta todas as coisas e até o Espírito de Deus ele conhece. E ele vai lá ao céu, ele vai lá no Espírito de Deus e conecta com o Espírito de Deus nossas vidas, nosso espírito. Então eu quero dizer para você, volte para o jardim do Éden, volte para a intimidade, volte para Deus, volte, o Senhor está dizendo. Abra novamente essa conexão com o próprio Deus, com o próprio Criador, e Ele fará aquilo que for necessário. Ele fará o necessário na sua vida, na minha vida, para que nós possamos entender que sem Ele nós não somos nada, mas que com Ele uma maçã não vai fazer diferença. O pecado não vai fazer diferença quando nós nos postamos diante de Deus e pedimos perdão para Ele. Volte de novo para o jardim. Volte de novo para a intimidade, porque Ele está te esperando.